Bom dia. Estamos aqui em mais uma palestra pública do Centro Espírita Harmonia. Sim, a nossa palestra pública é a palestra pública de quarta-feira, que antecede o trabalho de desobsessão. Então vamos lá ao nosso exercício de hoje. A nossa temática hoje é essa: estima do mundo. Para começar o nosso trabalho, eu quero que possamos fazer o seguinte: respirar fundo e expirar. Se mexendo um pouquinho só para se desligar aí das coisas do dia a dia. E aí vamos agora então nos concentrar, inspirando e expirando. E vamos fazer o seguinte: a oração para começarmos esse nosso trabalho. Eu quero que você lembre-se de como foi o início do seu dia. Porque eu comecei dando bom dia justamente por isso. Porque esse nosso trabalho ocorre agora às 19 horas, das 19 às 19h50. Então, lembre-se de como foi o início do seu dia. Esse início do seu dia foi a sua oração. A forma como você iniciou ele é a sua oração. Lembre como foi que você começou o dia. Sim. E agora, faça mais um outro exercício. Imagine como é que você gostaria de começar o dia. Assim, aquela situação top, de excelência para você. Como você gostaria de começar o dia? Seja um pouquinho mais minucioso. Pense aí nos sentimentos, nas sensações. Como é que você queria começar o dia? Para representar a sua oração para o dia, o começo do seu dia. Sim. Agora eu quero que você faça mais um exercício. Eu quero que você pergunte a si mesmo: o que é que eu posso fazer para meu dia começar assim? Dessa forma top que eu imaginei agora. Pronto, mas essa coisa é complexa ainda. Então vamos segurar um pouquinho para fazer isso no final do nosso trabalho. Agora eu quero que você faça o seguinte: imagine esse amanhecer top e traga ele à sua tela mental agora. Essa é a nossa oração. Imagine esse amanhecer top que ele deixa aí tranquilo, sereno, que lhe envolve de energias, que é um preparo para todo o dia que vai começar. Pronto. Mentalize isso. Essa é a nossa oração, é a sua oração. A oração de conexão com o sagrado, mas não agora, mas sim desde o despertar do dia. Então, que a nossa oração seja o nosso despertar e que nós possamos fazer o melhor possível de nós para que esse despertar ele seja a contento. Pronto. Agora então harmonizados, começando o nosso trabalho com as energias que você gostaria de começar o dia, vamos adiante. O nosso tema de hoje é estima do mundo. O que eu quero lhe convidar agora então a refletir é justamente isso. Estima do mundo. O quanto para estar bem você precisa dos aplausos externos, do reconhecimento externo. O quanto para estar bem você precisa que o outro reconheça algo em você. E o quanto isso pode, então, gerar dor quando não acontece. Veja-se na sua vida familiar. O quanto você esperaria aí da sua parceira ou parceiro. Veja na sua vida profissional, na instituição que você trabalha, né?
Veja, caso você faça algum trabalho voluntário na instituição que você faça esse trabalho. Veja o quanto do seu bem-estar, da sua felicidade, está na dependência do reconhecimento do outro pelaquilo que você faz. Sim, já imaginou, né? Então agora eu gostaria que você imaginasse uma outra coisa. Você imaginasse as suas questões, as suas angústias. E aí eu vou lhe convidar então a olhar para um outro quadro. Esse quadro que eu vou lhe trazer aqui agora. Vamos então olhar para a sua angústia, para a sua dor. E aí vamos ver então o quanto da expectativa de como as pessoas lhe acolhem, lhe aplaudem, lhe valorizam, representa as suas angústias e as suas dores. O quanto as suas dores está fundamentada na ausência de um mundo que se volte para atender às suas necessidades. Mas você vai dizer, mas espera aí, ser reconhecido naquilo que faz, isso não é nada demais. Não. Agora, quando o não reconhecimento se transforma em uma dor que lhe imobiliza, isso é muito demais. Quando o não reconhecimento lhe gera uma dor que lhe imobiliza, isso é absurdo. Mas vamos sair dessa imagem que é um tanto quanto chocante e vamos para uma outra. Olha aí as suas questões pessoais. Suas questões. Sejam de relacionamento, sejam das coisas que você queria. A vida como está aí rondando para você. Se tiver 1000 maravilhas, ótimo. Acompanhe aí conosco, que ainda não estamos nessas 1000 maravilhas, e vá vibrando positivamente para que nós possamos alcançar essas 1000 maravilhas que você também vive. Certo? Mas vamos lá. Vamos olhar então o quebra-cabeça que é o próprio viver. As peças que parecem desconexas. E o convite que eu vou fazer agora é que, em vez de ver tudo isso como algo assim desconexo, ou seja, coisas que você vivenciou aí que foram doloridas, incomodativas, que ainda incomodam, certo? Coisas que você queria que fossem diferentes, em você mesmo, inclusive, né? Eu lhe sugiro agora fazer o seguinte: vamos sair dessa história de então não saber manusear ou querer excluir, né? Porque lembra-se daquela história lá, né? Que se sua mão lhe levou a pecar, corte a mão fora. Se seus olhos chegou a pecar, tire os seus olhos. E aí nós chegaríamos lá cegos, surdos, mudos, sem mão e sem perna, certo? Sim. Porque a ideia não é essa. Porque a mão, um olho, uma perna, isso daí são ferramentas. E a linguagem que o mestre usou é uma linguagem figurada. O que ele vai trazer a ideia de que corte é de que transforme a funcionalidade. Em vez de pegar a faca para tirar a vida de alguém, você pode estudar e fazer com que a habilidade com a faca seja habilidade com bisturi para salvar vidas. Mas vamos lá. Vamos aí pegar as questões desse quebra-cabeça de sua vida e eu gostaria que você fizesse isso. Desse uma arrumada. Nessa arrumada não é para você desprezar nenhum dos aspectos. Mas como arrumar essas coisas sem desprezar aspectos? Se há coisas que você gostaria de que fossem diferentes, né? Gostaria de transformar, de ver de outra forma. É o seguinte. Olhe para cada um dos aspectos que você consegue alcançar de você mesmo, das situações que você vive, e busque agora dar a isso, ou a este evento, a esse momento, aquilo que está aí em você, um sentido. Constitua um para quê. Um para quê? Para que aquilo aconteceu, para que aquilo existiu. Eu estou lhe convidando a isso. Olhe, é um mundo de Alice? Não. Olhe, veja o que foi que aconteceu ou está acontecendo. O que você pode aprender através disso? Porque nada aparece da nossa vida ao acaso. Nada. Então, a pergunta é,
o que eu posso aprender a partir disso? O que isso pode trazer para a minha vida? Aí alguns vão dizer, isso, determinada coisa, só me traz coisas ruins. Aprenda com o ruim. É o filho de um pai alcoólatra que agride a mãe, que ao olhar aquilo, ele diz, não me tornarei nem alcoólatra e nunca agredirei uma mulher. Da mesma forma que eu não quero ver minha mãe agredida. Ele usa o negativo como um estímulo para ser visto às avessas e levá-lo ao positivo. É isso que ele convide. Por isso que eu disse que não jogue nenhuma das partes do seu quebra-cabeça fora. Então, vamos a esse exercício. Lembre-se aí das questões mais importantes para dar essa agregação. Sabe o que é que eu estou lhe convidando? Quando você dá sentido a cada uma das peças da sua vida, você está remontando a árvore de sua vida. Porque cada um desses aspectos não ocorreram do nada. Nada acontece por acaso. Há um para quê em tudo isso. Não é um porquê. O porquê é claro, é porque você não aprendeu ainda. Quando você já integrou, aquilo não aparece mais daquela forma. Então, o porquê é esse. Agora, para quê? Aí é que você vai, então, dar um sentido. Cada vez que você dá um sentido, você transforma esse aspecto em mais um dos ramos da árvore de sua vida. Um ramo do processo evolutivo do seu ser. Na realidade, não é seu ser, de você enquanto ser. Então, a primeira coisa é isso, aprenda. Que a forma de dar um ajuste é não despreze nada em você. Nada. Tudo que há em você tem um para quê. E quando esse para quê é encontrado, é como se você colocasse ele no lugar correto da árvore da sua vida. E aí você vai crescendo em sabedoria, em aprendizado. E isso que eu coloquei agora como seus aspectos internos, eu lhe sugiro fazer uma pequena ampliação. Imaginar que, às vezes, as peças do quebra-cabeça são pessoas. As pessoas com as quais você se relaciona. Esse mundo que você vive à sua volta. Das mais próximas às mais distantes. Então, eu estou convidando você também a dar uma conformação a isso. Não olhar para o mundo como se fosse o mundo um agressor. Não. O convite que eu estou aqui a lhe fazer é para que você possa olhar para o mundo vendo o mundo como é, a diversidade. Então, saindo do lugar de olhar para o mundo como se ele fosse contra você. E agora eu vou transformar o mundo em pessoas, né? Então você possa olhar para as pessoas e olhando para as pessoas com que você tem dificuldade de relacionamento, seja dentro da sua instituição profissional, da sua instituição de trabalho voluntário, da própria sua instituição matrimonial, da sua instituição de relação familiar, que você então, quando fala-se em fazer essa agregação, o que você imagina ou perpassa logo pela sua cabeça é justamente o que? Como fazer isso? Se fulano é a ovelha negra, ou seja, você é a ovelha branca, ele é a ovelha negra. Não há ovelhas brancas e ovelhas negras. Vamos entender uma coisa. Eu vou deixar esta imagem que está aí. Eu vou lhe fazer agora um outro convite. Imagine aí um mundo espiritual. Mundo não, uma cidade espiritual top. Top. Tudo aquilo que você gostaria de ter e encontrar em uma cidade espiritual quando você desencarnar. Imagine. Sim. Lugar top, viu? Top 10.
Pronto. Agora, eu quero que você imagine o seguinte. Imagine agora como esse lugar, que já é top, já é 10, essa cidade espiritual, pode se tornar 10 vezes melhor do que o que você imaginou. Sim? E traga agora a sua tela mental aí, o pensamento de como fazer isso. Você criou uma cidade que já era top, era 10. Eu pedi para que você agora pudesse imaginá-la 10 vezes melhor do que o que ela é. Então, imagine. Imagine que agora essa cidade, pelo menos, tem aí, ela tem, de maneira agora representativa, você vai ter aí 1000 pessoas que vão estar junto com você. 1000 pessoas. E aí, então, você vai levar para essas 1000 pessoas a ideia dessa cidade top 10 vezes melhor do que o que você imaginou. Você vai falar com essas pessoas. E aí, quando você começa a falar com essas pessoas, você vê que não dá para todo mundo. Então, você pede que, de todas as 1000 que estavam ali, pelo menos 30 pessoas representando essas 1000. E assim o fazem, 30 pessoas. E agora você se imagine sentado em uma grande mesa, com essas 30 pessoas ali juntos. E como você conduziria, então, esse trabalho para tornar essa cidade espiritual top 10 vezes melhor do que o que você imaginou? Vamos trazer a tela mental de que você, lógico, já conseguiu pensar em algumas coisas, mas você gostaria de instigar as pessoas ali. E aí você pede, então, que os 30 imaginem ali o que seria uma cidade top, 10, legal, 10 vezes melhor agora do que a que você trouxe. E aí, então, eles começam ali a pensar. E aí você vai alinhando as suas ideias, você para um pouquinho, e agora abre para que todos os 30 falem. Então, os 30 começam a falar, cada um, como seria essa cidade 10 vezes melhor do que a cidade que você imaginou. E aí você vai ouvindo cada um falar, cada um dizer, porque você quer fazer uma composição, né? Você não é autoritário. E você começa ali a ouvir, você escuta os 30. E agora, então, você toma a palavra, porque são 30 pessoas mais você, o 31. E aí você, então, começa agora a trazer à luz a ideia, então, dessa cidade 10 vezes melhor, aonde tem as suas ideias e que você captou ali da galera que você achou útil. E aí você conforma uma proposta. Explana para todo mundo. Depois que você termina de explanar, alguém no outro canto da mesa levanta a mão e aí fala de uma outra proposta, também congregando os aspectos que as pessoas colocaram, mas diferente da sua. Então você propõe uma coisa e essa pessoa agora propõe outra coisa, outra forma. E aí, quando vocês estão ali buscando ver o que do melhor, cada um defendendo os seus argumentos, surge uma terceira pessoa que levanta a mão e traz uma proposta, que ela até une em parte as propostas de vocês dois, mas traz outros aspectos também. E aí, nesse momento, os grupos se dividem. 10 pessoas defendendo a sua proposta, 10 defendendo a do outro e 10 defendendo a desse terceiro. E agora você vai estar ouvindo tudo isso para dar o seu voto aí, porque é o voto de Minerva. Veja que como você convocou a reunião, a sua tendenciosidade ela irá mudar o resultado. Mas vamos deixar a reunião agora lá e vamos voltar. Eu quero que você volte então para esse contexto em que nós falamos aqui, certo? Exatamente aqui, do contexto das pessoas, em que estavam os aspectos sombrios, e eu falei então dessa relação. E veja só, esperar que o outro mude, isso lhe acorrenta, porque veja, você fica parado, esperando o outro. Manda o outro para o raio que o parta. Por quê? Porque o negativo está no outro. Não adianta muita coisa. Vamos ver os nossos amigos trocando de relações maritais de uma para outra. Ou trocando de empresa uma para outra. Trocando de cidade uma para outra. Trocando de país, né, um para o outro. E vamos ver que sempre haverão queixas. Porque o mundo
não se dobra a você. O mundo é composto de uma diversidade. Veja que se todos fossem como você, seria insuportável. Uma monotonia só. Então o mundo naturalmente tem sua diversidade. E eu estou agora chamando para que possa olhar o seguinte. Na sua relação com as pessoas, quais são os aspectos conflituosos? Porque eu estou lhe chamando a enxergar a sombra que há em você. Ah, Fernando, então quer dizer que tudo que eu falo do outro é porque está em mim? Não é isso que eu estou dizendo. Estou descrevendo que tudo que lhe incomoda no outro só lhe incomoda porque tem algo em você que se revolve com isso. E olhe para isso. Porque nós, enquanto espíritos imortais, somos a totalidade representada por esse círculo. Não somos nem o bem, nem o mal, nem o certo, nem o errado. Estamos para além do bem, do mal, do certo e do errado. É assim. Lembra-se que lá no nosso livro de cabeceira, o Pai diz que nos criou a sua imagem e semelhança? Totalidade. Nós somos uma totalidade. Então, o que eu estou convidando aqui a fazer é assumir os aspectos sombrios e ver como você lidar com eles. Ou seja, por que é que quando eu vejo alguém fazendo isso, agindo dessa forma, isso me incomoda tanto, isso me mexe tanto? O que é que eu posso fazer a partir de mim para transformar essa realidade, em vez de estar na dependência do outro? Eu estou falando de você entender o significado da imortalidade da alma. O significado da imortalidade da alma é dar sentido para a vida. Que é, na realidade, encontrar o sentido que a vida já tem. Então, conseguir abraçar a sua sombra está naquele exemplo que eu lhe dei do quebra-cabeças, que tinha uma parte sombria que você queria exterminar e eliminar de você, e que eu lhe disse que você pode aprender a partir do negativo, tomando ele como ponto de partida para que seja o oposto. Nenhuma memória da sua vida deve ser eliminada, porque tenha sido ela das mais hediondas. Se você olhar para ela e aprender com ela, ela não retorna. Se você não olhar e aprender com ela, quando você achar que está livre, está vendo esse homenzinho aí de preto? Ele vai chegar de novo, te segurar a mão e dizer a você, olha eu aqui mais uma vez. Sim. Porque enquanto nós não superamos, nós vamos estar sempre nos encontrando. E a superação é a integração. É quando aceitamos aquilo em nós. Eu estou assim. Estou. Esse é o meu modus operandi, pelo menos agora. E aí lembra-se daquele exercício da nossa prece para a atividade de hoje, que foi você lembrar como é que foi o seu despertar e entender que o despertar do dia é a sua prece para com o sagrado? E que eu pedi para que você imaginasse como é que você gostaria que fosse esse despertar do dia? Top 10? Então você agora perguntasse, o que eu posso fazer para que o meu despertar do dia, todo dia, seja assim? Então essa conexão aí com o sagrado, é essa conexão que fazemos. Quando agora eu olho para aquele elemento e procuro saber o que eu aprendi. Porque por vezes na relação a gente faz o seguinte, eu me relacionei com alguém e me machuquei, porque eu fui inocente, eu fui infantil, no sentido de acreditar no outro. E a partir de agora eu não acredito mais em ninguém, não acredito mais em nada. Mero engano. Não adianta. Quando eu saio de uma relação e por ter saído dessa relação eu saio cheio de senões, eu não saí dessa relação, eu estou acorrentado a ela. Por que isso? Porque quando eu saio desse jeito e aí eu encontro outra pessoa e eu já vou com um preconceito
uma predeterminação de que isso não, aquilo não, eu não consigo estar inteiro na relação com aquela pessoa. Sim, mas se eu fizer as mesmas coisas, eu não disse as mesmas coisas. Estou sugerindo que você olhe para aquilo e aprenda com o que aconteceu. O que é que aquilo lhe ensinou? Não é que você não deve abrir, talvez que a sua infantilidade não foi abrir seu coração, a sua infantilidade foi esperar que o outro tivesse a capacidade de absorver o que você ofertou. Porque cada um só dá o que tem. Então, a sua infantilidade não foi abrir seu coração. A sua infantilidade foi cobrar que o outro tivesse uma habilidade que ele não tinha. Então, na próxima relação, vou abrir meu coração, sem cobrar do outro. Aonde aquilo que eu faça não esteja às expensas do que o outro me retribua ou me devolva. Que eu seja capaz de olhar para o outro e vê-lo como ele é. Como ele é. Naquilo que eu consigo alcançar. E aceitá-lo na sua forma de ser. E me perguntar, assim dá? Se dá, ótimo. Assim não dá, então parou por aí. Para eu não querer cobrar do outro algo que ele não tenha para dar. Ah, mas ele não faz ou ela não faz porque não quer. É assim que a vida toca? As dietas que começam na segunda e terminam na terça? O que diz que não vai beber hoje quando toma o primeiro gole vira garrafa? Quantas coisas você disse que não faria mais e fez de novo? É tudo porque simplesmente você não quer? Não. É porque transformar um hábito precisa de sacrifício. É o sacro ofício do esforço de não repetir mais, que necessita da atenção para estar atento a como as coisas estão andando e a partir daí ir reconhecendo as coisas no seu caminhar e não fazer como uma criança de olhos fechados que aí depois que caiu na ribanceira disse, tinha uma ribanceira. Não, vai se constituindo, porque quando você olha e vê que tem uma ribanceira, você pode até o contrário, pegar uma tabuazinha, pongar em cima dela e fazer tipo snowboard, né? E fazendo ali uma aventura ao descer a pirambeira. Agora, se você não abre os olhos, quando você cair, você vai tudo quando você tropeçar e for abaixo, você vai dizer que foi por causa da pirambeira. Não é isso. São exemplos muito simples, mas eu acho que a vida está nessa simplicidade. Então, reconhecer exatamente, reconhecer os seus aspectos ajuda para que não coloque nada mais às expensas do outro. Mas, Fernando, eu sou uma pessoa muito dada, as pessoas me procuram sempre para uma orientação, para um auxílio, mas quando eu preciso, ninguém está aí para mim. Então, assuma que cada vez que você dá um auxílio, você dá a ele condicionado a ter uma outra resposta de volta. E aí, da próxima vez que você for ajudar, você já pergunte, e aí, quando eu precisar, você vai me devolver? Porque senão eu prefiro nem dar. Seja verdadeiro. Ah, Fernando, mas isso é um absurdo. Então, você não está conseguindo lidar com o absurdo que você mesmo é? O que você acha? Olha, o que eu estou convidando, literalmente, aqui, possamos olhar para isso e se enxergar, como eu disse agora. Se eu faço tudo ao outro, e quando eu preciso alguém não me faz e eu estou me queixando, certo? Eu preciso assumir que eu sou isso. Eu quero, eu necessito daquilo que o outro devolve para mim, senão eu não estou bem. É necessário, sim, para que então possa se abrir aí um horizonte e eu possa então perceber verdadeiramente se as minhas angústias, as minhas inquietações estão na realidade relacionadas a toda a energia que eu gasto em querer que o outro seja diferente do que ele é. Se a energia que eu poderia utilizar na minha vida, eu estou utilizando para criticar o outro, ou seja, eu estou utilizando para falar do outro naquilo que ele é. Não. A ideia é que literalmente eu possa fazer o contrário. Eu não viva nesta dor porque o outro não é o que eu quero. Não. Eu possa respeitar o outro para que eu possa respeitar a mim mesmo,
para que eu possa querer que me respeitem, porque quem quer o respeito se dá o respeito. Esta é a ideia. E aí então eu possa sair desse lugar de angústia e de dor, pautado literalmente na angústia e na dor que acontece porque o outro não me valoriza da forma que eu quero. E aí, em vez de ficar às expensas de encontrar o meu valor no valor que o outro me dá, eu posso entender que, como diz Jimenez, eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Eu estou falando que eu não sou apenas o Fernando que está aqui, eu sou espírito imortal, onde eu posso fazer um recorte de Fernando olhando Fernando e orientando Fernando a melhores condutas. Mas entender que esse recorte de Fernando olhando Fernando ainda não é uma totalidade, porque eu, enquanto espírito imortal, eu sou uma possibilidade de amor pleno. Eu sou uma possibilidade, ou seja, eu sou uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, apenas o personagem que está aqui. Eu sou uma promessa ainda não cumprida. Então eu posso começar agora e fazer um novo fim. E me livrar, então, dessa situação de angústia e de dor. Porque quem vive na angústia de situação de dor é quem queria ou quer voltar atrás e transformar tudo. Que é impossível, porque tudo que já passou, já passou. Então, é quando eu começo a entender que o que eu posso transformar é a partir do aqui e agora. E eu posso, sim, fazer um novo fim, se no momento do agora eu transformo. E eu lhe convido, literalmente, a isso, a fazer o seguinte, aprender a se olhar, então, aí, como espírito imortal. Como eu trago aí nessa figurinha? Porque às vezes nós vamos olhando e aí em um episódio qualquer vemos o espírito fora do corpo. Diz, olha, eu vi meu espírito fora do corpo. Não. Isso é um desdobramento. E na realidade é eu, espírito, que estou vendo meu corpo. Porque eu não sou o corpo. Eu sou espírito. E agora, ao falar-se, ou ver-se como espírito, eu proponho ainda que se lembra daquela imagem do homem de branco e o de preto, entre a luz e a sombra, que eu saia dessa história de não me assumir, de me aceitar enquanto espírito com todas as minhas imperfeições. Por quê? Porque eu sou um ser em evolução. E se eu começo a compreender que eu sou um ser em evolução, então não quero mais arrancar minha mão, meu olho, mas aprender a utilizar meu olho, minha mão, de maneira edificante, então eu vou entender que tudo que eu vivo na vida tem um para quê. O para quê vai me ajudar a entender e compreender que eu sou um espírito imortal. Lógico, esse espírito imortal que eu sou, esse espírito imortal é a minha essência. Só que, lógico, não existe essência sem existência. Tem que haver uma existência para a partir daí existir alguma coisa, certo? Então, eu sou eu. Eu sou uma possibilidade ainda não cumprida. A exemplo do que Deus mandou como comunicado através de Moisés, quando ele voltou ao seu povo. Diga a eles que eu sou, lhe mandou. E eu entendo eu sou dessa maneira. Eu, você, cada um de nós. Eu sou uma possibilidade ainda não cumprida. Eu sou uma promessa de amor pleno. Por isso que o convite, quando eu trouxe esse tema, é para que possamos sair desta ideia de só nos sentir pleno se estivermos sendo valorizados pelo outro. Acharmos que o grande valor está em ficar em cima do palco, do palanque, do pedestal. Vamos voltar àquela reuniãozinha dos 30? E aí, então, depois de ter caminhado até aqui, você ter ouvido até aqui, você voltou para a reunião. E agora, quando volta na reunião, você abre a reunião. Estão os 3 grupos lá esperando, né? E aí você vai agora abrir a reunião da seguinte forma. Diga para todos.
todas as propostas serão possíveis. Eu só vou pedir a vocês todos que façam um pequeno ajuste. E aí todos lhe escutam. E agora da reunião dos 30, você vai para a reunião dos 1000. Então estão lá todos reunidos. E você então toma a palavra. Começa aquele burburinho, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou. Porque, lógico, no mundo espiritual, a exemplo daqui, há vazamento de informações. Já se sabiam que havia 3 propostas importantes sendo lá debatidas? E aí, aquele burburinho, você pede a palavra então e diz: além dos 30 que estávamos, eu trouxe algo que todos, ouviram e eu quero compartilhar com vocês. Esse mundo espiritual top, 10 vezes melhor do que o que vocês, cada um, imaginou. Para que ele seja isso, eu quero que vocês vejam a partir de você, a partir das suas atitudes, das suas ações, de você. Não do que você vai esperar que o outro faça, ou que o outro retribua. Não, de você. Tá? O que a partir de você pode transformar esta cidade em uma cidade melhor. E aí então cada um começou a pensar, e você instigou eles mais ainda. Você diz assim, pense, veja aí, através de você, a partir de você, como o seu despertar do dia, caminhar do dia, terminar do dia, adormecer, pode fazer com que este mundo seja melhor. E não é esse mundo de um mundo espiritual melhor. Imagine que todos vocês, você está falando para aqueles que estão lá na erraticidade, no monte de espírito, vão voltar. E o que eu quero é que vocês carreguem esse mundo espiritual 10 vezes melhor dentro de vocês, para que esse mundo se estabeleça onde quer que você esteja. Então imagine o que você pode fazer a partir de você para tornar esse mundo melhor. Imagine que esta força, esse movimento estará com você quando você reencarnar, aonde quer que seja, e esse mesmo movimento seja capaz de lhe levar, olhar para o mundo em que você estiver e responder para você mesmo: o que eu posso fazer para que esse mundo seja melhor? O que eu posso fazer para que não fique acorrentado na desculpa pelo que o outro não fez, para o que eu quero aconteça? Não. O que é que eu posso fazer a partir de mim para que este mundo seja melhor? E aí houve um silêncio na multidão. E cada um começou a acenar com a cabeça e a bater palmas. E você mais uma vez levanta o dedo e pede a atenção de todos. E diz o seguinte: não bata palmas para mim. Eu quero que vocês sejam capazes de bater palmas para vocês mesmos. Que vocês possam bater palma cada vez que aquilo que você tentou e não deu certo e você fracassou, para que você levante e tente de novo. Eu peço para que vocês batam palmas para vocês mesmos, valorizando o esforço que você irá fazer para, se superando a cada dia, transformar esse mundo melhor idealizado em uma realidade a partir de você. Eu quero que vocês continuem aplaudindo, mas guardem o som dessas palmas e aplausos para quando você estiver nos momentos mais difíceis, para que então você olhe para você no espelho e, vendo qualquer coisa que seja sombria, tenebrosa, que seja contrária a tudo que você estava querendo e que venha a partir de você, você lembre-se de toda essa energia. E com toda essa energia, você olhe para o espelho vendo tudo isso e você mesmo diga: eu acredito em mim. Sim, você acredite em você. Ouça as palmas, lhe ajudando então a olhar aquilo que você achou que era o completamente negativo, o oposto, e você aprenda através daquilo, porque aquilo está em você. Então aprenda a não fazer, aprenda a fazer de uma outra forma, a rearrumar. Mas você olha e diga assim: eu já tentei 1000 vezes, e ouvindo aqueles aplausos, aquelas palmas, aqueles incentivos que você fez agora, que estávamos todos ouvindo, você guarde esse som com você e você ouça tudo isso lhe estimulando a tentar mais uma vez. Porque todas as transformações
que existiram no mundo. Existiram porque aquele que fez a transformação foi perseverante e foi capaz de tentar mais uma vez. E tentando mais uma vez, ele conseguiu então abarcar a realidade que estava vivendo e dar a essa realidade um sentido. E quando fazemos isso, é fantástico. Porque não estaremos mais a nos queixar. Estaremos a lembrar da nossa própria história com fervor, ouvindo aqueles aplausos. Pronto. Você terminou de transformar a cidade espiritual top em uma cidade mais do que 10 vezes mais top. Sim. Você conseguiu fazer com que cada pessoa naquela cidade olhasse para si mesmo como um potencial. Sim. Você conseguiu fazer o que a nossa casa busca. Você conseguiu fazer com que cada um entendesse que ele não era ele, mas era alguém que caminhava com ele. Ou seja, ele era muito mais e é muito mais do que o que ele pensa. Você conseguiu fazer com que ele entendesse que ele era uma possibilidade de amor pleno, ele era uma possibilidade. Sim, você disse que ele poderia transformar a realidade. Ele não estaria às expensas de alguém transformar a realidade para ele. Você estava dizendo a todos eles que eles eram abertura para a plenitude. Ou seja, você estava dizendo a todos eles que se já tivesse perdido 1000 vezes, tentasse 1001, 2000, 1.000.000. Perseverasse. Você estava dizendo a todos eles que eles não eram apenas eles, enquanto unidade, mas eles eram uma promessa ainda não cumprida. Eles eram e são o realizar-se. Então, essa é a mensagem da nossa casa. Eu, você, cada um de nós, é uma possibilidade ainda não cumprida. E o mundo maravilhoso que nós esperamos não é feito por causa de um guia. Não, é feito por cada um de nós. E eu não estou aqui menosprezando o mestre Nazareno, porque ele mesmo disse que cada um de nós poderíamos fazer mais do que ele fez. E quando é que você faz mais do que o que Jesus fez? Quando você faz o que lhe cabe, dentro do ambiente, do local aonde você está vivendo. Você faz o que lhe cabe dentro da sua história. E é isso. É esse que é o convite. O convite de sair do estigma de se colocar como o menos importante. O estigma de sempre colocar o outro no pedestal. O estigma de criar ícones. Não, eles são úteis. Ou como se você for um, você também é útil. Conduzindo pessoas. Agora lembre-se que a sua tarefa não é conduzir pessoas. Conduzir pessoas é uma das funções sua nessa encarnação. A sua tarefa é o encontro consigo mesmo. O encontro com essa pessoa que sabe que é mais do que o que ela acha que é. Porque ela é uma possibilidade ainda não cumprida. E aí, nesse momento, ela vai entender que ela não tem a plenitude do saber, mas que ela pode enxergar esse mundo 1000 vezes melhor quando ela abre os ouvidos e os olhos para todos aqueles que sonham com um mundo melhor. Respeitando cada um na sua forma de ver, enxergar, compreender e entender. Esse é o convite que nós lhe fazemos. Aqui, na nossa casa, o convite de que você possa buscar esse olhar de amorosidade, de compreensão. Que você se torne capaz de ser o herói. Não esse herói, agente de saúde da pandemia, não. O herói que acolhe você mesmo, na sua agonia e na sua dor. O herói que olha para você e diz, você consegue. Que você seja esse herói.
É isso que é a proposta de que eu lhe peço, que eu lhe convoco agora. E agora, para concluir o nosso trabalho, eu vou pedir uma coisa. Imagine agora que você está acordando com aquele amanhecer top que eu falei, que seria a nossa oração. Então você agora traz à tela mental aquele amanhecer que é top 10. Sinta a energia que lhe envolve num amanhecer desse jeito. Sinta a energia que lhe convida a ir além do que você pensa que é. Ou seja, existe mais força em você. Você pode superar o que quer que venha. Quando? Se não nessa vida, na próxima. Mas superar o seu desafio é um fato, porque você é um ser imortal. Então imagine-se que o seu amanhecer top vai lhe fortalecendo a dar o melhor de si. E você vai se tranquilizando e se satisfazendo em estar dando o melhor de si. E nesse momento agora, com todo esse envolvimento, dando o melhor de si, você agora sinta que você se torna capaz de transformar as suas relações com as pessoas que vivem com você. Imagine que agora você olha para elas, imaginando cada uma delas como uma possibilidade ainda não cumprida, como uma promessa de amor pleno. É exemplo do que Jesus disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ao exemplo do que Jesus disse: cada um de vocês pode fazer mais do que o que eu faço. Então imagine, quando você olha para aquela pessoa, é isso que você enxerga. Se você lembra do fato que aconteceu, que lhe incomodou, o fato ficou. Pergunte-se o que você pode aprender com o fato que ocorreu. Mas olhe para a pessoa como uma promessa ainda não cumprida. Pronto. E aí vamos voltando a si mesmo. E agora se enxergando como uma promessa ainda não cumprida. Então que a paz do Mestre Jesus esteja contigo, esteja conosco, esteja com todos nós, que na realidade sempre está, sempre esteve, sempre estará. E nessa paz possamos então terminar a nossa atividade de hoje. Que a paz do Mestre esteja presente em nós, agora e sempre.